E aí, pessoal do canal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre endometrioma. Você já ouviu falar em endometrioma? Sabe que doença é essa? Vamos falar tudo. Se você quiser ficar aqui no vídeo até o final, você vai entender o que é, vai entender por que surge e vai entender quais são os principais tratamentos e principalmente você vai entender qual que é o risco para a fertilidade, quais são os impactos no ovário, tá bom? Pessoal, se inscreve no canal, essa é uma coisa que a gente pede sempre no comecinho. Ativa as notificações se você estiver nesse período de gravidez, vontade de gravidez. Se você conhece alguém que tem dificuldade para engravidar, manda o nosso canal para essa pessoa aqui. Eu tenho certeza que tem vários vídeos aqui que vão ajudar, principalmente as pessoas que estão procurando tratamento. A gente tem bastante coisa sobre espermograma, sobre tratamentos de fertilização. Então seja bem-vindo no nosso canal e bora pro vídeo, pessoal. Legal, pessoal, endometrioma. O que é endometrioma? Para entender endometrioma tem que entender um pouco da endometriose, que é uma doença que afeta a vida reprodutiva da mulher, especificamente essa fase chamada de menacne. E ela é uma doença que tem a característica biológica de ter tecido. O que é um tecido? Essa camada de dentro do útero chamada de endométrio, ela cresce ali fora do útero, é como a gente chama de endometrium-like, é um tecido parecido com o endométrio, não é necessariamente o endométrio, mas que ele cresce fora da cavidade do útero. A segundo ponto aqui é por que acontece a endometriose, e a gente vai entender por que é tão difícil responder por que acontece o endometrioma, mas a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que essa endometriose pode crescer, esse tecido de dentro do útero chamado endométrio, pode crescer em vários lugares, e dependendo do lugar onde ele cresce, ele muda o nome. Então, por exemplo, se ele cresce dentro do músculo ali do útero, a gente chama isso de adenomiose. Se ele cresce, por exemplo, no ovário, a gente chama isso de endometrioma. Vocês vão entender daqui um pouco que existem vários tipos de endometrioma. A gente estudou a fundo, em um pós-graduando estudou a fundo os tipos de endometrioma, mas para vocês aqui, acho que o mais importante é saber que endometrioma é a endometriose do ovário, é a endometriose que forma um cisto, típico de um cisto de chocolate no ovário, tá bom? Já vou explicar um pouquinho mais do que é, mas primeiro eu queria passar por que acontece. E essa resposta eu vou ficar devendo. Na verdade, a gente sabe múltiplas teorias. A endometriose é uma doença chamada de doença das múltiplas teorias. Começou lá em 1800 com algumas teorias de aparecimento, mas a teoria que ficou mais famosa foi em 1927, a teoria de Sampson, a teoria da menstruação retrógrada, que basicamente falava que as mulheres tinham um pouquinho de menstruação ali através da trompa e que isso levava as células do endométrio e a paciente podia desenvolver endometriose. As pesquisas mais atuais mostram que muitas mulheres têm menstruação retrógrada e nem todas elas têm endometriose. Ou seja, existem outras teorias para tentar explicar, como as disfunções imunológicas, como a disseminação linfática hematogênica, como a metaplasia celômica, ou seja, existem várias teorias que tentam explicar. E em medicina, quando você tem várias teorias que tentam explicar uma doença única, a gente sabe que a gente não conhece ela ainda. O que você acha, Luiz, com doutorado, com tudo isso que você estudou de endometriose? Eu acho que tem um comportamento de cada uma delas. Existem tipos diferentes de endometriose e cada uma delas tem algum fator de risco, ali tem uma explicação. Por exemplo, os endometriomas de parede pós-cesárea, esses são típicos de descamação em implantação. As endometrioses de linfonodo que a gente encontra, tem um pouco da drenagem imunológica. A gente sabe que existe uma resposta imunológica alterada, ou seja, existem várias teorias. Beleza? Bom, Luiz, vamos falar agora de endometrioma. Endometrioma é a endometriose do ovário, é a endometriose que afeta o ovário. E ela é uma endometriose chamada de endometriose guia. Por quê? Porque é um cisto que está no ovário, que é visto no ultrassom comum, que não vai embora. Acho que essa é uma coisa muito importante. As pessoas confundem um pouco com cisto hemorrágico, às vezes é um cisto que fica ali no ovário, e esse cisto, repetidamente, depois de 3, 4, 5 ultrassons, ele não vai embora, ele fica ali, e muitas vezes ele pode crescer. E aí tem várias características no ultrassom que determinam ali que aquilo pode ser uma endometriose de ovário. Uma outra coisa super importante é que os endometriomas, eles normalmente estão associados com outras lesões de endometriose. E tem todo o quadro clínico que pode ajudar o diagnóstico. Principalmente dor para menstruar, dismenorreia é um dos principais sintomas que vão vir junto com o endometrioma. Beleza, a gente já entendeu então que tem uma doença chamada endometriose, a gente já entendeu que ela pode crescer no ovário. As teorias principais, elas podem vir por fora, invaginar, ou elas podem nascer ali dentro do ovário. Algumas vezes por imagem a gente consegue mostrar a diferença entre uma e outra, mas basicamente eu quero descrever agora o que é o endometriose de ovário, o que é o endometrioma de ovário.
Bom, o endometrioma de ovário, ele é um cisto que não vai embora, como eu já falei, e ele, como ele sangra ali dentro, no ultrassom, ele mostra ali um aspecto refringente e com pontos hiperrefringentes. Então, ele tem ali a consistência de... Ele não é preto, ele não é hiporrefringente, né? Na verdade não é anecoide no ultrassom, ele não é hiperrefringente o tempo inteiro, ele tem uma característica bem típica ali no ultrassom com pontos hiperecogênicos. Ele tem a ecogenicidade característica, tipo um cisto de chocolate, com esses pontos de novos sangramentos de hiperrefringência que a gente consegue ver no ultrassom. Beleza. Uma outra coisa é que normalmente o ovário, ele, quando ele tem endometriose, ele pode grudar no útero, então o ovário perde muitas vezes a motilidade, a mobilização dele na pelve. Quando você faz ultrassom, você acaba empurrando o ovário, você vê que ele está preso no útero, por causa das aderências que esse endometrioma consegue causar ali no útero, na aderência com o útero, tá bom? Bom, a gente já falou que o quadro clínico é muito parecido com a endometriose de pélvica. A gente já falou do aspecto do ultrassom que aparece. Ele pode ser unilateral ou bilateral, aparecer dos dois lados. E agora vamos falar do impacto dele na fertilidade. Bom, basicamente existe um projeto chamado de pós-doutorado que eu estudei endometrioma. E a gente viu que o endometrioma tem um efeito inflamatório nos folículos que estão ao redor dele, que foi exatamente o que eu estudei. E qual que era a qualidade nos gametas. Depois, quem quiser escrever aqui embaixo, quem quiser ler o paper da publicação, manda aqui que eu mando. A gente vê que tem alguns médicos que assistem também o conteúdo do canal. Eu mando para vocês especificamente quais são as linhas inflamatórias que a gente estudou, tá bom? Mas basicamente o endometrioma ele causa um processo inflamatório ao redor. Isso pode diminuir a qualidade oocitária, os óvulos que estão ali, e consequentemente diminuir a qualidade embrionária e levar a taxas de gravidez mais baixas. O segundo ponto é que toda vez que você tem que operar uma endometriose do ovário, porque você tem dor ou por algum outro motivo, ou junto com alguma outra doença da endometriose pélvica, você vai de alguma forma tirar a reserva ovariana durante a cirurgia. Eu costumo dizer que mesmo os melhores cirurgiões do mundo, a gente que está acostumado a operar endometriose, toda vez que você for tirar o endometrioma do ovário, você vai tirar um pouco de reserva ovariana. Então, isso é bem importante para os pacientes que querem engravidar. E um detalhe importante, todas as pacientes que têm endometriose, por si só, elas já têm uma reserva ovariana mais baixa do que se ela não tivesse endometriose nenhuma. Então, a própria endometriose, ela diminui a reserva ovariana ao longo do tempo. Tem um processo inflamatório crônico pélvico, principalmente um processo inflamatório local, que vai fibrosando devagarzinho o ovário. Então, quando você compara ali os marcadores de reserva ovariana com pacientes que não têm endometrioma de ovário, você vê que essas pacientes têm uma reserva ovariana um pouco mais baixa do que pacientes que não têm endometriose do ovário, tá bom? Então, cuidado com a cirurgia, cuidado com os pacientes que não têm prole constituída. Luiz, qual que é o tratamento? Então, qual que é o final? Então, a gente já falou qual que é o quadro clínico, a gente já falou como faz o diagnóstico, você pode usar o ultrassom ou a ressonância para fazer o diagnóstico, a gente já definiu um pouquinho o que é, agora a gente vai falar de tratamento. Tratamento, qual é o tratamento da endometriose de ovário? Basicamente tem dois, que é o tratamento clínico para os pacientes que têm dor. Então, dentro do tratamento clínico tem várias coisas para fazer, entre acupuntura, analgesia, bloquear o eixo da paciente para a paciente ter menos movimentação ovariana, a paciente sangra menos, muitas vezes elas melhoram no quadro clínico. E o outro braço é o tratamento cirúrgico, que muitas vezes é bem importante para a melhora da dor, tá bom? Tratamento clínico definitivo não existe nenhum remédio para tomar para o endometrioma de ovário sumir. Ele basicamente trata o quadro clínico. Se a paciente tem prole constituída e tem melhora do tratamento clínico, ela simplesmente pode acompanhar a doença, acompanhar o estadiamento dela ao longo do tempo, e se nada mudar, a paciente pode ficar com a endometriose ali sem grandes problemas. É claro que depende muito da qualidade de vida. A gente fala que a endometriose é uma doença benigna, entre aspas, porque basicamente não vira câncer, não é um câncer, mas ela tem uma queda da qualidade de vida importante, deve ser acompanhada ao longo do tempo. Agora, se torna cada vez mais desafiador pacientes que têm endometrioma de ovário e querem engravidar. Esses casos são bem importantes, porque você não pode bloquear a paciente, e se você bloquear a paciente não engravida, e quando você solta o bloqueio para engravidar, ela pode ter dor. Aí entra toda a parte da reprodução humana, para discutir um pouquinho ali quais são as expectativas, quais são as opções para os pacientes que têm endometriose de ovário ou outros focos de endometriose e desejam ter filhos. Beleza? Pessoal, espero ter
falado um pouco sobre endometrioma para vocês. É claro que não dá para esgotar o assunto, é um assunto muito grande. Queria convidar para todo mundo, a gente vai lançar nosso livro sobre o guia completo da endometriose e infertilidade mês que vem. Então, se você estiver acompanhando o canal, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, onde a gente vai lançar o livro. Se você quiser lá comprar, tem bastante coisa sobre endometrioma e infertilidade lá que a gente fala, as discussões, quando se deve congelar antes, quando não se deve congelar antes, o que fazer durante a FIV, usar ou não usar antibiótico, acho que uma série de outras coisas que estão envolvidas aí no assunto endometrioma. Se inscreva no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!